Olá, então na aula de hoje nós vamos ver árvore preto e vermelho, que é um tipo de árvore que é autoajustável também mas a noção de autobalanceamento dela é definida em termos de invariantes que são um pouco diferentes de uma árvore AVL, por exemplo. Tá? Os invariantes, só recordando, uma árvore AVL, ele fixa um invariante para cada nó, que é a diferença entre a altura da sub-árvore à esquerda e a sub-árvore à direita não pode ser maior do que 1. A árvore PV é uma árvore que tem o invariante dela, é um invariante um pouco mais fraco do que a árvore AVL. Tá? Ela também é uma árvore balanceada, não tão balanceada quanto a AVL, mas a gente consegue uma boa performance e ela tem aplicações na prática, como é o caso das classes de collection de Java TreeMap e TreeSet que utilizam essa tecnologia. Tá? Então vamos lá. Uma árvore PV, certo? Ela é uma árvore binária de busca, tá? Cujo nó contém uma informação extra agora, que é a cor, certo? Ele tem um item a mais, um atributo a mais, que é a cor do nó. E essa cor ela pode ser ou preta ou vermelha, tá certo? E através de restrições em cima da cor, né, usando essa cor e usando outras propriedades da árvore também, a gente consegue uma árvore relativamente balanceada, onde a altura de um filho nunca é maior do que o dobro da altura do outro filho, certo? Ou seja, uma árvore ela não vai desbalancear demais, pesando em profundidade só para um lado. Essa profundidade, essa diferença de profundidade, ela vai ser limitada também. Não tão forte quanto a AVL, mas a gente consegue uma árvore com uma boa performance. Tá? Então, os invariantes da árvore PV são o seguinte: cada nó possui uma cor, ou preto ou vermelho. Tá? Então, todo nó vai ter essa informação agora. Toda folha new, certo? Que está lá embaixo na árvore, ela é preta. Lembrando que o new é o nó sentinela da árvore. Em nossas aulas, nós utilizamos essa implementação do nó sentinela lá embaixo dos nós que não tem mais filho, tá? Sempre vai ter aí esse nozinho sentinela para evitar que a gente manipule apontadores null, tá? A raiz da árvore é sempre preta. Todos os filhos de um nó vermelho, obrigatoriamente, eles são pretos. Tá? E todo caminho simples de um nó a uma folha descendente desse nó contém o mesmo número de nós pretos. Isso excluindo os nós que são new, ok? Então, se eu vou da raiz para uma folha, eu conto uma determinada quantidade de nós pretos, certo? Se eu vou da raiz para qualquer outra folha, eu tenho que contar exatamente a mesma quantidade de nós pretos. Isso é o que é chamado de black height, ou altura preta de uma árvore PV, tá? E a gente vai ver como é que a gente implementa essa noção. Então, um exemplo aqui de árvore PV, certo? Você tem uma árvore binária de busca normal e aqui você tem os nós com suas respectivas cores e satisfazendo aquelas propriedades. Tá? E aqui embaixo, todos os nós sentinelas aqui são pretos. A raiz é preta. Todos os filhos de um nó vermelho, eles são obrigatoriamente pretos. E a altura, o black height, é igual. Então, por exemplo, se eu vou do 13 até o 1, eu visito 2 nós. Se eu vou do 13 até o 11, eu visito 2 nós pretos. Tá? Se eu vou do 13 até o 15, 2 nós pretos. Do 13 ao 25, 2 nós pretos. Lembrando que eu vou excluir os nós new dessa contagem da altura preta da árvore. Tá? É como se eu fosse andar de cima para baixo da árvore só olhando para os nós pretos. Tá? E essa quantidade é igual nos caminhos. Então, dessas árvores daqui, essa seria uma árvore PV. Sim, raiz preta, né? Todos nós preto ou vermelho, raiz preta, nós new que são pretos. Tá? Todos os filhos de um nó vermelho, eles são pretos. E o black height também, tá? Eu indo daqui para essa folha daqui, eu visito apenas um nó preto, que é o 42. Indo daqui para essa folha 50, eu visito apenas um nó preto, que é o 42. Aqui já não é uma árvore PV, porque tem uma raiz vermelha, que não pode, tá? E eu tenho filhos
vermelhos de um nó vermelho. Isso não pode em árvore PV. Tá? Se um nó é vermelho, os filhos dele obrigatoriamente têm que ser pretos. Tá? E esse outro aqui não é uma árvore PV porque os nós NIO aqui estão com uma cor vermelha associada a ele. Tá? Bem, vamos lá conversar um pouco sobre o black height, ou altura preta. Primeiro, se eu quero calcular a altura preta de um elemento X, a partir de um elemento X, certo? Eu vou do elemento X até todas as folhas que são acessíveis via ele. Vou contar a quantidade de nós pretos que eu visito. E aí eu posso excluir o elemento X e contar NIO, ou posso incluir o elemento X e não contar NIO, tanto faz. Tá? Então, o black height da árvore, certo? É o black height da raiz, é o black height contando a partir da raiz, mas o black height pode ser calculado a partir de qualquer nó da árvore. Já dá para ver aí que o uso de recursão vai ser muito útil no cálculo dessa altura preta da árvore. Então, por exemplo, qual seria o black height dos seguintes nós? Do 7. Para eu ir do 7 para uma folha que não é NIO, eu visito 1, 2, certo? Aqui do 7 eu visito 1, o 7, o 2 que é o 10, 1, o 7 e o 2 que é o 22. Tá? No caso da altura preta do nó 10, para ele ir daqui até essa folha, ele vai visitar apenas o nó preto que é ele mesmo. Tá? Eu poderia excluir ele e contar aqui o nó NIO também, não tem problema. Tá? Esse cálculo daria a mesma coisa. Então, a altura preta do 7 é 2 e a altura preta do 10 é 1. Tá? Note que a altura da árvore aqui do 7 seria 1, 2, 3. Tá? Mas a altura preta do 7, a gente exclui os nós vermelhos visitados. Tá? Então, aí a gente só tem a altura preta 2. Aqui é uma questãozinha do pós-comp que aconteceu em 2009, né, que explora propriedades da árvore PV. Tá? Quais as seguintes propriedades não se aplicam à árvore rubro-negra? Todo nó vermelho, todo nó é vermelho ou preto, ok. Tá? Todo nó que é folha é preto, perfeito, tá? O nó NIO. Se um nó é preto, ambos seus filhos são vermelhos, não necessariamente. Tá? O nó vermelho é que pede obrigatoriamente que os filhos sejam pretos. Ok? Então, essa letra C já seria a nossa resposta. Ok? Tem um lemazinho interessante de uma árvore PV. Né? Isso é devido à altura preta, a propriedade da altura preta de um nó, certo? De qualquer nó. Então, o que acontece é que nenhuma subárvore à esquerda uma subárvore tem no máximo o dobro da altura da outra subárvore de um determinado nó. Tá certo? Então, com isso daqui, a gente consegue determinar que a altura de uma árvore PV ela é aproximadamente menor ou igual a 2 log de n mais 1, onde n é o número de nós. Então, a gente tem aqui da ordem do logaritmo de n, tá? E nós temos aqui multiplicado por uma constante, o que é uma boa altura. Então, os métodos de busca máximo, mínimo, eles podem ser implementados em log de n. Tá? Inserções e remoções também podem ser implementadas nesse tempo daí. Entretanto, vão ser um pouco mais complexas, porque vão precisar lidar com detalhes da árvore, de manter os invariantes, tá certo? Que tem um pouco mais do que uma árvore AVL, por exemplo. Tá? Como exemplo aqui, vamos desenhar uma árvore binária completa, certo? Com esses nós de 1 até 15, certo? E os nós vazios, os nós sentinelas. Tá? Em seguida, vamos ver que árvores PV nós poderíamos ter, certo? Cujas alturas resultantes dessas árvores PV, né, o black height dela, a altura preta pode ser 2, 3 ou 4. Então, por exemplo, está aqui a árvore, tá toda cheinha. A gente vai colocar a informação de cor para ver que árvores PV a gente poderia ter. A raiz obrigatoriamente tem que ser preta. As folhas aqui, NIO, tem que ser obrigatoriamente pretas. E eu não posso ter nenhum nó vermelho com filhos vermelhos, tá? Então, aqui seria um exemplo de árvore que tem um black height 2. Tá? Caminho daqui para qualquer folha, eu vou visitar 2 nós pretos. Aqui seria um exemplo com black height 3. Aqui também seria um outro exemplo com black height 3. E aqui seria um outro exemplo também com black height 3.
tá? Na prática, quando a gente vai inserindo, a árvore vai se mudando dinamicamente, a gente não consegue essa configuração daí não, tá? Isso aqui é só para mostrar a questão de, didaticamente, que a gente pode construir, a gente pode ter árvores PV, diferentes formas da gente ter árvores PV com diferentes black rates, tá? E aqui seria a árvore PV com o black rate 4, ela não tem nenhum nó vermelho, o que também é muito difícil de se obter na prática, não se obtém na prática, tá? Até porque quando a gente vai inserindo nós em uma árvore PV, a cor do nó obrigatoriamente é vermelho, tá? Então todo nó que a gente insere, ele é vermelho e de acordo com os casos, para a gente manter os invariantes, a gente vai mudando as cores dos nós, ok?